A informação é a segunda moeda mais valiosa que existe. E o que a torna valiosa é justamente porque a informação de qualidade é escassa e poucos a detêm em mãos. E com informações corretas você pode mudar sua vida e forma de pensar. E quem detém o conhecimento certo na hora certa, mas ganhar dinheiro é um tema para um próximo vídeo. Esse vídeo é sobre o tempo. E o tempo é exatamente a moeda mais importante que temos. Isso mesmo, o tempo é a moeda suprema. É a medida pela qual todas as outras coisas são avaliadas. E quanto a informação é escassa e cobiçada, o tempo é ainda mais raro e irreparável. Cada momento que passa é um tesouro que não pode ser recuperado. Então saiba que eu valorizo o seu tempo e te garanto que não vai perder ele aqui. E ainda vai ganhar informações valiosas que vai derrubar suas vendas e ampliar os seus horizontes. E vai sair desse vídeo sabendo mais do que quando entrou. Você sabia que a sociedade como você conhece é rodeada por máscaras? Não é essa máscara física, mas uma máscara mental, que serve para emular e projetar um comportamento que não são os verdadeiros sentimentos e a verdadeira personalidade da pessoa. E o que você com certeza não sabe é que esse comportamento vem de fábrica de todo ser humano. Agora o como e por que isso acontece, bem, eu vou explicar para você. Você tem sido enganado por todos, e o pior de tudo é que você também se auto-engana. Até acredita em uma narrativa que você construiu sobre mentiras, onde máscaras de falsidade escondem quem você realmente é, como em uma peça de teatro, dançando conforme a música. Mas chegou a hora da verdade, e não há mais espaço para ilusões. Chegou o momento crucial em que essas máscaras devem ser despedaçadas. E até o final desse vídeo, prometo surpreender sua forma de ver o mundo. Os políticos são mestres na arte da dissimulação. E são formados na faculdade da mentira. Mentiroso é o presidente Bolsonaro, que mentiu 6.498 vezes durante o seu mandato. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha, muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos esse ataque. E a todo momento, eles mudam de discurso e colocam a máscara que é necessária para ser mais conveniente. E por acaso, você acha que não age da mesma forma? Acha que está impune desse jogo sujo? Convenhamos. Seja honesto consigo mesmo. Cada um de nós guarda um lado sombrio, que muitas vezes preferimos ignorar que ele existe. É como se houvesse uma dualidade em nosso ser, onde a parte que mostramos ao mundo é apenas uma fração da verdade. E por trás da fachada polida e apresentável, existe uma versão nossa que tentamos esconder. Você já parou para refletir sobre essa máscara que você usa diariamente? Aquele momento do dia em que o pensamento socialmente inadequado surge, ou algo mais banal, como o simples fato de julgar o vestido feio que passou por você na rua. Ou quando está conversando com alguém e te pede uma opinião sincera e ao invés de oferecer sinceridade, veste a máscara da conveniência e guarda a verdade somente para você. Eu sei, seu mentiroso, você também faz isso. Todos nós fazemos. Rotineiramente, interpretamos diversos papéis e nos escondemos por trás de uma persona cuidadosamente construída. É verdade que tentamos apresentar ao mundo apenas nossa melhor versão, mas é impossível negar que todos carregamos uma parte obscura. Então, vamos finalmente comprovar e entender o porquê todos nós, seres humanos, vestimos essas máscaras e entramos nesse jogo de teatro? Não perca sequer um segundo da sua atenção e acompanhe o raciocínio. Você com certeza já experimentou aquele momento no elevador em que o silêncio se torna constrangedor. Se não experimentou, então imagine a seguinte situação. Você mora em um apartamento no 6º andar, você acorda atrasado, levanta, toma um banho, toma um café rápido e vai direto para o elevador. Que hoje, coincidentemente, uma vizinha também se atrasou. Sendo assim, agora vocês vão ter os longos 5 andares abaixo para curtir a companhia um do outro. O problema é que o silêncio é incomodativo. Mas por que o silêncio é tão incômodo? Por que sentimos essa pressão de preencher o vazio com conversas superficiais, mesmo que não tenhamos nada de relevante a dizer? A resposta está na complexidade da natureza humana.
Essa necessidade inata de acrescentar algo vem de muitos anos atrás. Então, agora volte no tempo comigo e imagine-se nas vastas planícies da savana africana, onde nossos ancestrais enfrentavam desafios inimagináveis. A vida solitária era quase impossível, e a chave para a sobrevivência residia na formação de tribos e clãs. Os humanos, assim como muitos outros animais, se desenvolveram sendo sociais. E nesse contexto, fazer parte de um grupo não era somente uma opção de escolha, e sim de sobrevivência. A coesão entre o grupo era a linha que separava a prosperidade da perdição. E aqui está o ponto crucial. Nossos bebês. Eles nascem frágeis e passam muito tempo dependentes do cuidado da família e da comunidade. E assim, para proteger as crianças e facilitar várias outras coisas no geral, é formado um laço que nos ajuda a protegermos uns aos outros de problemas externos. E ter esses laços sociais nos fez prosperar. É muito melhor ter um grupo de 5 ou mais caçando junto do que caçar sozinho no meio da savana. E é por isso que a necessidade de pertencimento está enraizada em nossa natureza, desde os primórdios da humanidade. E assim é instalado e passa a vir de fábrica o medo de ser rejeitado socialmente. Porque ser rejeitado socialmente E morreu. nunca vinha com algo positivo junto. E finalmente, chegamos nos dias de hoje. A nossa civilização prosperou a um ponto em que não precisamos mais nos preocupar com predadores. Estamos vivendo uma era de incrível progresso e avanço tecnológico, onde as fronteiras do conhecimento humano estão sendo constantemente desafiadas. Temos as ferramentas necessárias para produzir muito mais recurso e mais comida. Estamos em uma etapa em que até mesmo começamos a pensar em explorar o espaço. A Lua já alcançamos, e agora flertamos com a possibilidade de Marte. Mas mesmo com tudo isso, a necessidade de fazer parte de um grupo está tão intrinsecamente ligada ao nosso ser, e mesmo com as adversidades não mais sendo proeminentes como antes, o ser social que reside em nós não se esvai com facilidade. E sentimos que ainda precisamos participar de grupo, de ter família, ter amigos, ter pessoas com as quais contar em momentos cruciais. Então, agora você entende que a partir desse dilema de socialização desencadeia um temor natural de ser diferente dos outros, diferente da maioria, porque as pessoas não gostam daquilo que desconhece. O diferente perturba a normalidade, e sabendo disso, nasce um desejo de se encaixar. E no complexo palco da vida, a necessidade de pertencer é como uma corrente invisível que nos atrai para aceitar o coletivo. E ser aceito nesses vários círculos sociais muitas vezes é percebido como o encontro consigo mesmo. A confirmação de pertencer a algo maior e melhor do que os outros que não participam. Como finalmente achar o ideal político que te define. Sendo de direita ou esquerda, feminista ou conservador, religioso ou ateu. Enfim, são várias tribos urbanas que existem por aí, e cada uma acha que é melhor que a outra. Essa necessidade de pertencer é tão poderosa que muitas vezes mascaramos e protegemos nossa verdadeira identidade, por medo de não sermos aceitos como realmente somos. Assim, criamos uma persona cuidadosamente construída para apresentar ao mundo. E com o tempo, nos identificamos tanto com essa máscara que ela passa a fazer parte de nós, mesmo que não represente a nossa totalidade. Você provavelmente já se viu na situação que ao encontrar alguém do seu passado, é como se um interruptor fosse acionado e automaticamente você passa a agir da mesma forma que agia quando conheceu essa pessoa. Mesmo que tenha se passado muito tempo e você tenha mudado consideravelmente nesse intervalo, mesmo sendo uma pessoa completamente diferente agora, ainda há uma força que o leva a reproduzir os mesmos comportamentos do passado, até mesmo resgatando trejeitos e vocabulários que você já não usava mais. E isso acontece por um motivo bem simples. O nosso cérebro, ele não gosta do risco da mudança e prefere o conforto daquilo que já é certo ou daquilo que já deu certo. E por isso, ele tenta emular o comportamento do que você já foi no passado. Comportamentos que foram eficazes para socializar e nos proteger de situações desconfortáveis. Tudo pelo medo de ser excluído socialmente e pelo medo do julgamento alheio. E assim, usamos máscaras e fingimos ser aquilo que não somos para manter as coisas dentro dos conformes. O medo das opiniões alheias molda nossas ações. Por exemplo, nos bastidores desse vídeo, uma contraparte minha me provocava diversos questionamentos do tipo:
E se nada disso que você está fazendo aqui der certo? O que as pessoas vão achar desse vídeo? Quais serão os julgamentos dela? Pare! Você não é bom nisso e está passando vergonha. Você não sabe fazer vídeo. E eu tenho certeza que você já passou por uma emoção semelhante, onde dúvidas o assombraram, talvez durante todo um dia ou uma noite inteira, antes de uma apresentação em público, na sala de aula ou no trabalho. É como se surgisse uma força misteriosa, empurrando-nos na direção oposta aos nossos objetivos. Uma força de autossabotagem. Mas por que será que a gente se autossabota? A mente humana é um labirinto fascinante, e Carl Jung foi um dos pioneiros a desvendar seus mistérios mais profundos. Em suas explorações, ele nos presenteou com uma revelação intrigante: a sombra. A sombra é um depósito de traços indesejados de nós mesmos. E enterramos esses aspectos porque o ambiente social que estamos muitas vezes não tolera esses traços, ou esses comportamentos simplesmente não se encaixam naquele momento. E assim, por medo do julgamento externo e da rejeição, empurramos esses fragmentos para as profundezas de nossa psique, como se pudéssemos ser simplesmente expurgados de quem somos. No entanto, essa negação não vem sem consequências. Uma guerra interna se inicia, uma batalha silenciosa é travada contra nós mesmos, sem que sequer compreendamos o verdadeiro inimigo. E a propósito, quem é o verdadeiro inimigo? Qual é o motivo desse conflito? O problema é você mesmo, que tem medo de se olhar no espelho e ver o seu lado falho. Você evita esse confronto consigo mesmo porque dói. Dói saber que somos iguais ou piores às outras pessoas que julgamos. E evitamos a todo custo olhar os nossos próprios defeitos para massagear o ego de que somos pessoas boas. E ficamos com raiva de quem tenta nos convencer ao contrário, porque nas nossas narrativas estamos no lugar de herói e não queremos nunca estar no lugar do vilão, da pessoa que é errada, da pessoa que é boba ou tola, ou que tem alguns desvios de caráter. E para escapar dessa dura verdade, a nossa mente engenhosa cria uma dualidade: a parte consciente e a parte inconsciente. Na metade consciente, construímos uma versão ideal de nós mesmos, uma imagem moldada por momentos em que nos vemos como pessoas boas e aceitáveis, moralmente superiores. Elevamos-nos à posição de heróis em nossas próprias narrativas. No entanto, essa construção é apenas metade da história. No outro lado, o inconsciente, residem as partes reprimidas de nossa personalidade, aquelas que julgamos inaceitáveis, e precisamos ter a coragem de encarar essa sombra, de reconhecer sua existência. Porque caso alguma pessoa não tome consciência da existência desses lados reprimidos, e por vezes falhos, ela nunca poderá alcançar o seu verdadeiro potencial. E eu vou te explicar o porquê, com um exemplo. Imagine que eu resolvi algumas equações e me convenci de que sou um grande matemático. E por isso, alguns amigos meus, vendo minha facilidade de resolver os cálculos, me incentivam a entrar em um clube de matemática renomado. Esse clube se reúne todo fim de semana para tentar resolver problemas ainda mais difíceis. De começo, eu me animo, mas logo, isso me assusta, porque se eu entrar, posso não ser mais o grande matemático que eu me convenci que sou. Pode ser a morte de um ídolo, a morte da minha própria imagem, que eu esculpi em pilares de autoaprovação, com notas boas e sempre sendo acima da média. Ao invés de ser um prodígio naquele clube, eu posso me deparar com a realidade de que sou uma pessoa como qualquer outra, com pontos fortes e fracos reais. E nesse cenário, há duas alternativas possíveis que eu posso tomar. A primeira é fugir da minha sombra e deixá-la tomar conta da minha mente. Decido não quebrar a escultura de ser uma pessoa boa em matemática e recuso-me a ingressar no clube, para não perceber minhas próprias fraquezas naquilo que eu tanto me vangloriei por ser bom. Mas isso me custa o potencial de realmente melhorar na minha área e de realmente se tornar um grande matemático. Por não aceitar o meu lado humano de que sou falho, eu mato um futuro promissor. E agora, a segunda opção é justamente ao contrário. É aceitar a contraparte falha, entrar no clube e perceber que não sou tão bom como achava que era. Quebrar a estátua de uma versão minha que eu criei, que acreditava ser extremamente acima da média, no curto prazo dói. Mas nos escombros da desconstrução, eu posso ressurgir melhor e mais forte. E descobrir que não sou tão bom em cálculo como achava que era, mas que sou excelente na matéria de geometria.
Mesmo percebendo que não sou o grande matemático que pensei ser, agora pelo menos eu abri a possibilidade de realmente se tornar um. Porque agora, com os feedbacks e julgamentos de outras pessoas boas e exatas, eu posso melhorar minhas habilidades, e no longo prazo, essa pode ser a melhor decisão já tomada. De certa forma, muitas vezes preferimos ser puro potencial, nos convencendo de que, por ter potencial, existe a possibilidade de chegarmos bem longe. Mas não trabalhamos ativamente para lapidar o minério e se tornar uma joia rara, e apenas nos confortamos com a ideia de potência. E futuramente, vamos nos lamentar sobre o que poderia ter acontecido caso tivesse encarado nossas falhas desde o começo. Porque quando trabalhamos em prol de algo, começamos a sentir o peso do mundo real. Somos medidos, julgados, classificados. E a realidade é menos agradável do que viver em nossa fantasia mental. Na fantasia mental é um ambiente controlado onde tudo dá certo, onde você consegue o sucesso sem muito esforço, ou quando tem esforço, é tamanho que você é aplaudido como herói. Você prefere falhar na realidade ou ter sucesso em meras fantasias mentais? É o medo de falhar que nos impede de dar os primeiros passos. O medo de ser julgado por errar nos impede de alcançarmos nossos verdadeiros potenciais. E esse é um dos motivos que as crianças evoluem tão rápido. É que elas estão tão inertes em seus próprios mundos que não têm tempo de pensar no que as pessoas estão pensando sobre elas. E não tem medo de ser julgada por ser boba e errar coisas bestas, ou fazer perguntas bobas. Porque caso erre, ela é criança, é nova, pode errar, pode fazer bobagem. Se um adulto cometer o mesmo erro que uma criança, o peso do julgamento em um adulto é muito maior. Se colocar um violão na mão de uma criança, ela vai tocar todo tipo de som sem sincronia, sem jeito porque é a primeira vez. Mas ela vai começar, até que aos poucos, ela realmente se torna boa naquilo. Se colocar na mão de um adulto, primeiro de tudo, se ele não souber tocar tão bem assim, ele vai evitar o confronto e evitar tentar algo que não sabe, com medo de passar vergonha. Mas toda situação que te tire da sua zona de conforto, que seja novidade para você, você vai passar vergonha. Ou vai se passar como um tolo, ou simplesmente vai errar muito. Essa é a verdade. E como você não erraria? Você é um ser humano falho, não nasceu sabendo. Está aqui na Terra para aprender com seus erros. A maioria das pessoas vive nesse mundo de aparência. Elas querem aparecer para as outras pessoas do círculo social, mostrando apenas as coisas que já sabem ou dominam. Mas saiba, todas as vezes que você for fazer algo novo, fora da sua bolha ou zona de conforto, você vai fazer errado. Talvez faça até mesmo da pior forma possível, pior do que uma criança. Mas esse é sempre o primeiro passo para algo maior. É tipo, eu não vou falar em público porque eu vou gaguejar, eu não sei me expressar, eu vou tremer, vou parecer um idiota. É isso aí. Você vai parecer um idiota. Por mais que você treine consistentemente no dia anterior, quando chegar na sua primeira apresentação, com toda a pressão e adrenalina do momento, pode te fazer errar coisas bobas e cometer diversos outros erros. E tá tudo bem. É a sua primeira vez. Se você não está disposto a cometer erros, você nunca vai tentar nada de novo. E por não tentar nada de novo e não sair da sua zona de conforto, você não vai aprender nada. E não aprendendo nada, ou não se aperfeiçoando em nada, você vai parar no tempo, deixar de evoluir e matar um futuro promissor. Tudo isso tem como causa o medo do julgamento social, o medo das opiniões das pessoas. Mas julgar os outros também foi e é extremamente importante para a humanidade. Não, você não ouviu errado. É exatamente isso que você ouviu. Como espécie, foi assim que sobrevivemos por longos períodos. Os seres humanos cresceram se alocando em grupos e antes de entrar neles, você julgava segundo os seus padrões qual seria o melhor grupo para a sua sobrevivência, qual seria o mais correto a pertencer, qual seria o mais próspero ou mais seguro, julgar se aquele humano era potencialmente um amigo ou inimigo, ou um inimigo fingindo ser amigo para te matar e roubar sua caça. Caso tenha acertado com seu pré-julgamento, você sobrevivia. Caso contrário, possivelmente a má escolha lhe custaria caro. Ou seja, percebe o fato de que o pré-julgamento ou o preconceito vem instalado de fábrica em você? O preconceito é um julgamento rápido,
por vezes baseado em generalizações ou estereótipos. Assim que você vê uma pessoa, mesmo que não queira, inconscientemente fazemos julgamentos rápidos, olhando da cabeça ao pé. E você vê se a pessoa tem um semblante amigável, se está sorrindo ou de cara fechada, de bom humor ou de mau humor, se é aberta para conversa ou se essa pessoa é tímida. E a mais triste realidade é que precisamos ser julgados. O mundo real não é um mar de rosas. Precisamos ser julgados de maneira justa. Em sua essência, é isso que faz nossa sociedade funcionar. Concordamos que algo é lei, e quem quebra isso é julgado. E concordamos com certos princípios morais, e quem viola é condenado ao ostracismo social. Somos julgados em nossos locais de trabalho, na escola e na sociedade em geral. O tempo inteiro, o tempo todo, estamos na mira dos olhares das pessoas. E por mais triste que pareça, a fofoca e o ostracismo social causam malefício no indivíduo, mas pode beneficiar a sociedade como um todo. E eu vou elucidar essa questão com um exemplo que vai clarear sua mente. Você já participou de um projeto ou grupo na escola que tem aquele que faz tudo e carrega o grupo nas costas, e os outros participantes ajudam mais ou menos, e tem aquele que evidentemente não faz nada, porque sabe que o faz tudo ou o grupo como um todo vai compensar sua omissão. Agora imagine, pelo motivo de mau desempenho ou completa omissão, você pode remover essa pessoa do grupo e fofocar para as outras demais o péssimo desempenho que essa pessoa teve. À primeira vista, pode parecer muito severo, mas o medo inato de sermos condenados ao ostracismo, na maioria das vezes, nos empurraria para sermos melhor no coletivo e a agir conforme o ambiente necessita que haja. O problema é que boa parte das vezes nossos julgamentos estão incorretos. Quantas vezes você já não ouviu? Quando eu te vi pela primeira vez, eu achava que você era metida. Ou, eu pensei que você gostava de festa, eu pensei isso, eu pensei aquilo. O tempo todo, o tempo inteiro, estamos achando várias coisas sobre as pessoas, fazendo julgamentos baseados em ideias pré-concebidas. E muitas vezes, nossos julgamentos são influenciados por externalidades que nada têm a ver com a pessoa. Vamos aprofundar melhor essa história. Suponha que alguém tenha sido condenado por um crime. Seja ele roubo, posse de armas, tráfico de drogas, enfim. Independente do que seja, a pergunta crucial é: qual será a sentença provável? A resposta deveria ser bem simples, depende da legislação do local. E com certeza não deveria depender do juiz específico a quem um caso foi designado. E muito menos deveria depender do clima no dia do julgamento, ou da vitória de um time de futebol no dia anterior. Seria um absurdo 3 pessoas similares, condenadas por um mesmo crime, receberem penas radicalmente diferentes. Liberdade condicional para um, 2 anos de prisão para outra e 10 anos para a terceira pessoa. É triste dizer que esse exemplo citado não é fictício, e sim um retrato do mundo real. Pois descobriu-se que juízes apresentam maior tendência em conceder redução de sentença bem no começo do dia, ou após uma pausa para o lanche, do que imediatamente antes dessa pausa. Juízes com fome são mais inclementes e severos também. Um estudo envolvendo milhares de tribunais de menores revelou que juízes tomavam decisões mais severas na segunda-feira e mais brandas ao longo da semana. Esse efeito também acontecia quando seu time do coração fora derrotado no fim de semana, ou quando ele ganhava. E evidentemente, réus negros sofrem um impacto desproporcional desse aumento de austeridade. Mesmo algo tão irrelevante e banal quanto o clima pode influenciar o juiz, que é uma pessoa estudada para não cometer erros e julgar da maneira correta. Mas, onde quer que haja elaboração de julgamentos, há ruídos e sentenças erradas. E depois de tudo isso, você deve estar na dúvida, se perguntando: então, a pressão social é ou não é uma coisa boa? Bem, talvez os dois. É verdade que com o medo inato de se preocupar com o que os outros vão pensar, você tenta agradar a todos e por isso se limita. Mas entenda de uma vez por todas, você não será amigo de todo mundo, nem mesmo Jesus agradou a todos.
Tentar ser amigo de todo mundo só o tornará inimigo de si próprio, porque vai se tornar uma pessoa vazia, uma pessoa sem personalidade, que muda de forma de acordo com quem esteja conversando. Então sim, a pressão social pode te fazer mal e te limitar de diversas formas. Mas quem vai definir se vai ou não te fazer mal é você. E como é que você faz isso? É conhecendo a si mesmo, saber dos seus pontos fortes e pontos fracos e não fugir do seu lado falho, e sim encará-lo de frente. A autoconsciência é fundamental para o crescimento pessoal. Se alguém diz que você não é bom em alguma coisa, ao invés de ficar com raiva da pessoa pois escancarar um lado seu, se avalie com a mente aberta e saiba discernir se aquilo é ou não é verdade, se é um julgamento justo ou um julgamento falso. Mesmo que esse julgamento venha de uma pessoa que você não goste, mesmo que venha do seu pior inimigo, às vezes ele te conhece melhor do que você mesmo, porque ele viu uma versão em você que você não vê. Você olha apenas para a sua parte boa, para as suas qualidades, e ele olha apenas para a outra parte, e por isso ele não gosta de você. E se for um julgamento errado sobre a sua pessoa, apenas ignore. Você não pode controlar o pensamento dos outros, mas você pode controlar a sua reação a esses pensamentos. No entanto, só ignore se você já conhece a si mesmo e já sabe que está no caminho correto. Aí sim, tendo consciência disso, ignorar é a melhor chave. Caso contrário, talvez seja melhor dar um passo para trás, se reavaliar, ver os seus pontos fracos que você precisa melhorar e assim, com um passo de cada vez, você consegue se superar e se tornar uma pessoa melhor.